Oi, gente! Como eu falei para vocês na minha apresentação, eu nunca fui um gênio da matemática. Eu aprendi a aprender. E aí eu queria dar 3 dicas para vocês de como que foi esse meu desenvolvimento dentro dos cálculos. Primeiro, eu descobri que para a gente poder estudar, e é uma coisa que muito professor fala, muita gente fala, para a gente poder estudar exatas, a gente tem que ter muito foco e concentração. Se você tiver com a cabeça em outro lugar, não vale a pena nem se começar a estudar. A segunda coisa que eu aprendi, que é uma bem importante e que às vezes os alunos distorcem um pouquinho a história, é a questão da repetição. Por que eu falo isso, que distorce? Porque quando a gente está aprendendo cálculos, a gente precisa repetir muitas vezes. Então, não é fazer 5 exercícios de uma matéria e aí daquelas 5, 3 o professor fez na sala e aí você deu uma olhadinha marota no caderno e aí você pensou, ah, esse exercício eu sei fazer. E os outros 2, você foi lá no professor Google e por um acaso tinha resposta. E aí você teve o mesmo pensamento. Ah, esse aqui é fácil, esse eu também sei fazer. Eu não tô falando disso. Muito menos desse número 5, que é muito pouco para você ter tranquilidade para fazer uma prova de exatas. Então, por exemplo, uma matéria que eu tenho facilidade, eu faço em média ali 10 exercícios. Para mim é um número bom para que eu consiga fixar a matéria e na hora da prova que eu tenha facilidade para desenvolver meu raciocínio. Uma matéria intermediária que eu tenho facilidade em determinadas partes, mas que em outras eu sei que eu sempre agarro, eu já aumento esse número para 20, 25 exercícios, dependendo ali da minha disponibilidade de tempo. E aí, aquela matéria que para mim é muito difícil, eu já faço em média 40 exercícios. Porque se para mim é difícil, não vai ser fazendo 10 que eu vou ter tranquilidade na hora da prova. E aí, quando você faz 40, esse é um número meu, eu tenho segurança para entender, perceber as pegadinhas e conseguir interpretar um pouco mais rápido. Gente, óbvio que eu sei que todo mundo tem outras matérias para estudar. Eu também tenho. Não é para você sentar na mesa de uma vez e virar e falar: nossa, eu vou fazer 40 exercícios de matemática, física, química, cálculo, o que for de números. Até porque provavelmente você perderia seu foco, sua concentração. O que eu quero dizer é que para você não passar para outro conteúdo enquanto você não tiver segurança naquele. Então, estuda um pouco hoje, estuda um pouco amanhã, volta no conteúdo depois, entendeu? Então, é essa questão. Trabalhar bem, ter muita segurança na interpretação do exercício e na resolução, porque, num geral, mudam os números, mudam os valores, as variáveis, os nomes, mas a interpretação do exercício num todo e a forma como se resolve costuma repetir muito. Então, se você faz um número considerável de exercícios, na hora da prova você tem mais segurança porque você já viu aquilo em algum momento, entendeu? Então, essa é a segunda dica. E a terceira, que para mim é a mais importante, eu gosto de mexer naquela tecla de matemática é difícil? Para mim, depende. Pode ser ou não. Por que eu falo isso? Depende de você. Se você estiver cansado, se você tiver com a cabeça em outro lugar, na festinha que vai ter no final de semana, no seu celular, se você tá triste por algum motivo, o que for, se você não tiver de fato concentrado, você não vai conseguir desenvolver nada, nada. Você vai ficar assim, difícil somar 2 mais 2. Você vai multiplicar 5 vezes 8. Mas se tiver calculadora, você confere. Dividir 63 por 7, então, você não vai saber nem se divide. Então, é essa questão de como que tá a nossa cabeça, que influencia muito, muito. Isso acontece comigo até hoje. Se eu estiver desgastada,
fica difícil para mim fazer uma soma simples. Então, e eu vi que é uma questão que acontece com todo mundo. Exatas, cálculos, números, mexer com números exige uma concentração muito grande. Então, se você não estiver bem, não vale a pena. Se você estiver descansado, focado, tranquilo, sem celular perto, pronto para estudar ali, top, você vai render pra caramba. Às vezes você vai estudar ali 30 minutos que vão parecer 2 horas. Agora, se você não estiver bem, você vai ficar ali 15 minutos que você não vai ter feito nada, não vai ter rendido nada. Então, eu aprendi a aprender com essas 3 dicas: foco e concentração, repetição, sem roubar aí na repetição, e cada um sabe a sua necessidade, claro. E essa questão do estar bem consigo mesmo para poder sentar na mesa e estudar, que é super importante. Então, eram essas 3 dicas que eu queria passar para vocês. Muito obrigada para quem assistiu até o final. Espero contribuir com o aprendizado de vocês. E qualquer coisa, contem comigo que eu tô aqui para ajudar.